E aí pessoal, eu de novo, Jorge. Um inscrito, ele montou o inversor, que é um conversor DC-DC que eu fiz, que é esse, né? Mostrei num dos meus vídeos. Ele disse que funcionou e que ele viu que é um esquema CFC. Realmente é um circuito CFC, tá? Mas o que é o circuito Mazzilli? O circuito Mazzilli nada mais é que um inversor. Ele é um oscilador. Aqui ele faz esse capacitor faz a oscilação. Aqui nós temos um circuito tanque. E quando o capacitor entra em sintonia com a bobina, gera uma alta tensão. Só que as pessoas colocam aqui uma bobina com 4, 5 volts e vai aquecer ferro. Eu não. Eu aproveitei para botar no transformador e ter um incrível conversor DC-DC, como eu mostrei no último vídeo. Esse aqui é o mesmo. Eu faço aquilo que chamo de engenharia reversa. Pego uma placa de computador, reaproveita as furações, faço as ligações. Esse eu vendo para clientes que pedem. Esse aqui que está aqui é um inversor, é um conversor Mazzilli, ZFC, igual esse daqui. Só que ao invés de eu ficar colocando uma bobina com 4, 5 voltas aqui e aquecendo ferro, que não me interessa, eu faço um maravilhoso conversor. E esse sistema aqui eu uso para ligar a minha geladeira, é a fonte que liga a minha geladeira, é a fonte de tudo. Grandes capacitores na saída, as pessoas fazem esse inversor e colocam aqui um capacitor de 4,7.400 volts que retiram de lâmpadas fluorescentes, que não serve para nada. Não serve para nada. Vocês já viram a maravilhosa fonte usina? Eu tenho 4 aqui. Ela tem 10.000 microfarads de saída. Porque são os capacitores que sustentam a carga. Aí você faz um inversor e coloca aqui um capacitor de 4,7 micro de 400 volts. Eu boto 2 capacitores de 600 micro em série, cada um de 200. Eu tenho aqui na saída uma alta tensão com alta corrente. Se você quiser fazer o mesmo circuito para trafo de ferro, é só tirar o capacitor. Esse capacitor aqui, que faz a oscilação com as bobinas do transformador, criando um circuito tanque sintonizado, você pode fazer. Esse daqui, quando eu uso transformador de ferro, eu não preciso retificar. Porque como não tem o capacitor que faz a frequência ficar muito alta, esse aqui dá direto corrente alternada na saída. É o mesmo circuito. É que eu ainda não terminei. Esse aqui é o terminado. Faltou os filtros, porque aqui precisa desses filtros para descarregar a alta tensão que acumula nas bobinas. E é um MOSFET RFZ Z44, que é só 49 volts. Não precisa botar um MOSFET aqui para 800 volts. Não precisa, por quê? Nós temos o filtro que descarrega. Sem isso aqui, provavelmente esse MOSFET vai queimar. Mas como tem esse filtro, o MOSFET não queima. Esse circuito, a retificação, 2 diodos de fonte de alta corrente, o transformador, o ferrite,
o capacitor e o circuito em si. Esse circuito maravilhoso é esse mesmo circuito, só que para mais potência, né? Mais potência. Então, respondendo ao escrito, né? Realmente é um circuito Mazili. Porém, o mesmo circuito, não usando, ao invés de colocar um único capacitor que vai sintonizar com as bobinas do transformador, olha só a parafernália, eu tive que fazer um oscilador com TL494, é praticamente um circuito inversor para fazer a mesma coisa, muita potência, 4 IRF Z44, a potência aqui é muito alta, muito alta. Eu uso esse circuito para ser a fonte DC do meu circuito ponte. Tive que desmontar para mostrar para vocês. Esse é meu circuito ponte H. Com esse circuito eu ligo minha geladeira, ligo meu ar condicionado. Ele dá uma saída AC com onda modificada. Não é uma onda senoidal, é uma onda modificada. Funciona perfeitamente? Funciona. Por quanto tempo? Não sei. Eu já tenho há anos. Quando aqui acaba a luz, eu ligo na minha geladeira ou no meu freezer. Só que eu não ligo de uma forma constante durante horas e horas, né? É só o tempo que eu estou sem luz. Então eu não sei se vai prejudicar o motor. Se você procurar na internet, no Mercado Livre, existem inversores senoidais e inversores de onda modificada. Os inversores de onda modificada já estão sendo vendidas toneladas. Eu não sei se eles estragam. Não posso dizer. Eu não uso, de repente, se eu levar para uma fazenda, lá vai dar problema com o tempo. O tempo que eu uso não causa nenhum dano. Então agora eu vou fazer um adendo nesse, se quiserem montar, é para trafo de ferro, funciona perfeitamente. Esse que está aqui, que é o mesmo desse, eu estou vendo para clientes, né? Perfeito. Eu encaixo ele perfeitamente dentro de uma fonte DC-DC. Aí fica no mesmo lugar, bonitinho. Essa tomada externa eu prendo ela aqui, e aqui é a entrada da bateria. Coloco o cooler. Perfeito, muito bem feito. Então vamos dar uma explicação melhor sobre isso aqui. Já fiz essa explicação bem detalhada, mas vamos continuar melhorando. A saída, pessoal, tem que ser um grande banco de capacitores. São os capacitores que sustentam a carga na saída. Não adianta botar aqui um capacitor de 4,7 micro por 400 volts, que não serve para nada. Não serve para nada. Eu ligo com esse circuito minha furadeira e a tensão não cai. Por quê? Eu tenho um grande banco de capacitores na saída. Olha aqui o que eu estou dizendo. Aqui tem mais de 15 mil microfarads. E é a mesma coisa. É um circuito oscilador, bobina. Funciona perfeitamente. Esse que eu vou passar para o cliente está com 2.000 microfarads na saída. Segura qualquer carga. A tensão de saída não cai.
Esse daqui, os capacitores ficam externos porque não deu espaço. É a mesma coisa. A mesma coisa. Eu prefiro esse circuito porque esse circuito oscila uma senoide. Ele oscila uma senoide. Esse circuito oscila uma onda quadrada. Mesmo pode até dizer assim, mas entra uma senoide no transformador, retifica e sai onda contínua. Exatamente. Só que transformador, mesmo de ferrite, de preferência, foi feito para funcionar com senoide e não com onda quadrada. Transformador foi feito para funcionar com senoide e não foi feito para funcionar com onda quadrada. O rendimento dele é muito melhor. Esse aqui tem um rendimento gigantesco porque eu coloquei muitos MOSFETs. Nesse aqui eu só tenho 2 MOSFETs, o que eu mostrei no outro vídeo. Esse que está saindo para o cliente são 4 MOSFETs. Bastante capacitor na saída. Outra coisa, essa ponte retificadora, ela é de fonte de computador. A ponte retificadora de entrada das fontes de computador não é de alta velocidade, porque a entrada é 110 ou 220 volts. Então essa ponte não é para alta velocidade. Eu expliquei para o cliente, ele falou que não tem importância, é só para pescaria, não vai usar em mais nada. Então eu deixei. Essa ponte retificadora é original da fonte. Ela não é de alta velocidade. Aqui nesse caso, esses diodos, anodo comum e catodo comum, são de alta velocidade. Aqui neste caso, são diodos de alta velocidade. Tem que ser, porque a frequência gerada tanto nesse circuito, como nesse circuito que é o mesmo, como nesse circuito que é o mesmo, a única diferença é a oscilação. A oscilação aqui é criada por um circuito digital, um CI, um TL494. A oscilação aqui é criada por esse capacitor, que é esse esquema que eu já mostrei para vocês. Eu prefiro esse circuito mais simples. Aqui tem 5 peças, aqui tem um monte de peça. É a mesma coisa, faz a mesma coisa. Outra coisa muito importante é, isso não é um inversor. Mesmo que as pessoas montem e liguem uma furadeira, liguem um motor universal, que é um motor que pode ser usado tanto em corrente contínua como em corrente alternada, isso não é um inversor. Ele transforma uma tensão baixa de corrente contínua, de bateria provavelmente, e eleva a uma alta tensão de corrente contínua, do mesmo jeito. Esses dois conjuntos juntos formam um inversor. Pega a corrente contínua na entrada e entrega a corrente alternada na saída. Isso é o inversor. Então não confunda, tá? Pode usar, você pode ver que aqui a sombra, aqui tem o filtro, aqui tem o filtro. O filtro ele é obrigatório. O filtro aqui está ali
aquele capacitor, aquele resistor. Sem esse filtro, provavelmente, quando você desligar o inversor, a alta tensão que está nas bobinas vai retornar e vai explodir o MOSFET. Descarrega nesse filtro. É muito importante não esquecer de colocar esse filtro. Eu vi muitos circuitos desses na internet sem esse diodo Zener. Ele é fundamental para manter a tensão de gate do MOSFET, que se chama tensão de threshold. Então eu podia colocar aqui um Zener de 10 volts. Eu botei um de 12 porque é o padrão. Mas tem que ter, porque esse circuito, mesmo com essa bobina aqui em cima, ele gera muito transiente de tensão que pode causar a destruição desse MOSFET. Eu tenho esse circuito há anos, eu uso ele há anos e é o mesmo circuito que não estragou e não queima, não aquece, porque é uma oscilação senoidal. Ele não aquece, funciona muito bem. Esse é o circuito de partida para todos os meus circuitos. Funciona muito bem, é um circuito excelente. Um outro detalhe importante é esse transformador que está aqui, é esse transformador de fonte ATX. Porém, quando você for montar esse componente, cuidado com duas coisas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse transformador aqui, os 12 volts que está desse lado, não tem contato com o terra. Os 12 volts que está desse lado, o terra dele costuma ser esse pino daqui. Então, se você ligar esse transformador com 7 pinos, não vai funcionar. Por causa disso. Você vai ligar aqui a entrada e a referência aqui, só que a referência dos 12 volts no transformador de 7 pinos não está no center tape, está aqui nesse pino. Se usar esse não vai funcionar, pode tentar de todas as maneiras e não vai funcionar. Tem que ser um transformador de 6 pinos. Aqui está os 12 volts. Todos esses pinos estão ligados ao center tape. Porém, uma outra atenção muito importante. Se você tirou esse transformador de uma placa onde a pinagem de 5 volts, que é aqui e aqui, estão interligadas, quando você retirar o transformador, você tem que interligar esses 2 pinos e esses 2 pinos. Se esses pinos não estiverem interligados na placa de onde você tirou esse transformador, você não deve interligar esses 2 pinos e esses 2 pinos. Vai aumentar demais a carga, o circuito oscilador, e ele provavelmente vai puxar uma corrente da bateria muito alta, porque a carga de entrada ficou muito alta. Você vai botar essas 2 bobinas em paralelo, e essas 2 bobinas em paralelo no transformador, o que ele vai puxar da entrada é muito alta. Então tem que prestar atenção nisso. Se você tirou esse transformador de 6 pinos de uma placa, e na placa esses 2 pinos estavam ligados, esses 2 pinos estavam ligados, você fecha e liga. Se não estavam ligados, você não liga também. É outro detalhe que eu aprendi, igual esse daqui. 7 pinos não funciona. Se tiver 7 pinos, não funciona. Os 12 volts não está em referência com center tape.
Eu acho que não há mais nada a dizer sobre esse tipo de oscilador, né? É um oscilador Mazzilli? É. As pessoas usam para fazer forno de micro-ondas? Pode usar. Eu uso para fazer inversor. Eu uso para fazer conversor DC-DC. Eu uso de outra forma. Eu não copio nada de ninguém. Eu sou técnico, eu penso, eu desenvolvo. Se você procurar isso aqui na internet, o mesmo circuito, 1 milhão de pessoas vai estar demonstrando o mesmo circuito sem nenhuma inovação. É tudo para acender uma lâmina de ferro. Eu não faço isso. Espero que meu inscrito tenha ficado satisfeito. Funciona. Eu vou, mesmo já tendo dito que basta tirar esse capacitor e colocar um transformador de ferro, que ele funciona normal, mas eu vou montar assim mesmo para ajudar melhor. É que eu estou com um problema de gravação. Se você quiser ajudar para que eu possa comprar uma câmera melhor e explicar melhor com mais nitidez, eu vou botar o meu Pix aí embaixo. Se quiser dar uma ajuda, eu agradeço. Se não quiser, não tem importância. Só que eu vou continuar usando o meu celular. Eu já vi que a imagem é muito ruim. Mas eu agradeço. Se quiserem esse esquema, é só pedir, eu faço. Se quiserem esse esquema, basta ir no site do R Filhos Autos. É um cara fantástico, tem uma didática muito boa, ele ensina passo a passo. Tem uma certa deficiência em relação à eficiência dele. Isso aí eu vou explicar. Quando eu montar o meu, eu vou montar um desse explicando, como eu disse, né? Tem 1 milhão de descrição desse mesmo inversor na internet. Parece que ninguém entendeu a deficiência que eles têm. Até mesmo no datasheet existe essa deficiência. Eu faço esse MOSFET com MOSFET canal P, com MOSFET canal N. O meu rendimento é 100%. As pessoas fazem essa mesma ponte H com 4 MOSFET canal N. Eu faço com 2 MOSFET canal P e 2 MOSFET canal N, que o rendimento é 100%. O rendimento desse circuito aqui, com 4 MOSFET canal N, é uns 60%. Muito bom. Funciona perfeitamente. Mas se você quiser uma coisa excelente, eu acredito que seja o custo. O custo que causa isso. Como eu faço para mim, para o meu uso particular, eu não me importo com o custo, porque fica excelente. Eu espero ter respondido ao meu inscrito. Agradeço a vocês por assistirem. Eu peço desculpa pela tela estar meio embaçada, como eu falei, né? É uma câmera de celular. Se você quiser ajudar, vou colocar o meu Pix aí embaixo. Eu aceito ajuda para me comprar uma câmera melhor. Muito obrigado e tenha um bom domingo.